dinossauro adulto, com 24 anos de idade. Enquanto ele sobrevivia, ele encontrou um lago, onde lá ele virou um rei. Ele era o rei do lago. Qualquer criatura que se aproximava, ele acolhia a criatura e deixava ela viver por lá. Desde animais que ele poderia caçar, há até predadores naturais, já que comida é o que não faltava. Ele um dia deu um rugido alto, e as criaturas do mar entenderam. Então ele começou a andar na região. Enquanto ele andava pela região, ele andou para longe um pouco do seu território para ver onde ele já que ele sabia que com tantos animais no seu território, aquela comida não iria o sustentar para sempre. Enquanto ele andava com seu tamanho absurdo de longe, ele encontra outro tarbossauro. Encontrando pequenas criaturas, tentando-se em outro território. Então, depois de um tempo, o Ed foi dormir dentro da caverna. Então, ele foi dormir. O Ed estava caído no chão, como se ele tivesse morto. O Ed não conseguia se levantar. Ele sofreu uma doença que ele tinha quebrado a perna na noite anterior. Então, todo machucado, ele foi andando até o seu território. Ao perceber que a sua esposa estava ferida, ele acelerou o passo e atropelava tudo pela frente. Após quase atropelar um filhote por acidente, ele continuou a sua correria. Ele corre em direção ao território, já que era um ponto do vale. Ele descobriu que a sua esposa estava sendo atacada, então ele rugiu super alto, indicando que o rei tinha voltado. Com reforços, ele continuava andando. A sua imponência, ele era adulto, então ninguém poderia segurar o pai. A esposa estava botando dinheiro, ela foi atacada. O marido decidiu lutar. Vendo o Ultraraptors à esquerda, ele não pensou que eram inimigos, e sim aliados. Ele rapidamente viu a lagoa com água. Então ele reparou que algo estava atacando sua esposa. Ele viu ela se machucando com o dinossauro. O macho chegou e na imponência só para perceber que 2 dinossauros estavam atacando sua esposa. O Ed agiu rápido e revidou com muita agressividade. No reinado que o Ed estava sendo ameaçado por 2 alos, um alo de lutar. Após ver o filhote sendo filho, a sua cria era o bem mais precioso. Então o Ed tentou ajudar sua esposa. Então ele decidiu lutar com tudo que tinha. Ele decidiu lutar até a morte. Enquanto ele lutava, com seu tamanho imponente, ele percebeu que sua esposa não iria sobreviver. Então ele não queria perder sua esposa. Ele lutava de um rei de verdade. Ele não ia aguentar para sempre. Então ele disse. Então eles começaram a recuar, pedindo ajuda a locais que eram aliados dele. Enquanto ele continuava mordendo, ele mordia ao ar para proteger sua esposa. Então ele decidiu enfrentar o Ultraraptor, mesmo esquecido. O Ed não fugiria. Ele continuava ameaçando. Nunca ele iria aceitar. Então ele gritou, morta. Ele gritou na direção do raptor, indicando que ele era o alfa, protegendo a sua esposa. Após encontrar seu filhote, ele ficou feliz, até ele ficou um filhote.
Ele deitou-se perto do filhote para protegê-lo. Lembrando de sua esposa, ele começou a rugir alto para afugentar o inimigo. Ele tinha esposa e filhos, até que o inimigo parou de atacar. Red conseguiu salvar a sua família a tempo. Ele sabe que a vida não é calma. É uma caixinha de surpresa. Após Red proteger seu filhote a todo custo, ele foi atacado. O próprio filhote. Ele estava desconfiado, então não o deixou. Ele ficava sempre perto de seu filhote para protegê-lo, já que era o pai dele. Enquanto ele andava, ele sentou-se no meio de um monte de... Deitou-se embaixo de uma sombra e dormia calmamente. Enquanto ele estava adormecendo, até que Red acordou, subindo bem alto. Após Red rugir novamente, ele viu milhões de dinossauros em seu território. Após mandar uma amizade bem calma, ele continuava sendo bondoso e só lutava em crises extremas. Enquanto se alimentava juntamente a seu filhote, ele percebeu que o alimento começou a acabar no seu território e rapidamente começaram a atacar a sua esposa. Red, decidida a protegê-la de tudo, avançou contra um oponente. E aquele não ia ser o fim da vida de Red. Tinha sua esposa ao seu lado. E ele tentou lutar, protegendo tudo. E você moviu bem poderoso para saber que não era pai. Após ver um ataque de filhote, ele tentou proteger, mas sabia que não daria conta. Sua esposa não ia atacar. Obviamente ele viu dinossauros atacando sua família de todos os lados. Então ele começou a lutar bravamente, mandando amizade para outros dinossauros. Após ver que seu filhote não resistiria a muitos ataques do Omni-Raptor, ele começou a tentar lutar, protegendo o filhote, tentando ficar em cima dele para absorver o impacto. Red lutava e protegia o filhote depois. Ele sabia que não aguentaria para sempre, nem ele e nem seu filhote. Até que ele viu o pior acontecendo. Ele reparou que algo tinha morrido. Após ver que seu filho tinha morrido, o Red começou a chorar. A única coisa que ele era preciosa para ele era o filhote. E a única coisa que era o bem mais valioso dele tinha sido morto. Red começou a ser controlado por uma raiva incancionável. E ao invés de raiva, ele queria vingança por todos aqueles que machucaram a sua família. Então, decidido a lutar, ele avançou por todos que maltrataram uma vez. Deixou Indominus level alto até a Lucy e outras criaturas. Decidido a lutar contra a morte, ele começou a perseguir o inimigo e até mordê-lo em várias sequências. Em uma sequência, ele conseguiu escapar, mas sabia que não sobreviveria muito tempo. Então ele implorava ajuda pelos moradores de seu reino. Então ele gritou. Ele decidiu fugir ao ver sua esposa ser dizimada por mutantes agressivos. Então ele apenas decidiu fugir para bem longe daquele território. Aquele lugar era um pesadelo para a vida de Red. Red estava se isolando dos predadores. Ele só queria viver